O Evangelho de hoje nos confronta com uma escolha fundamental. Seguir Jesus, mesmo quando suas palavras nos desafiam, ou até mesmo voltar atrás quando a fé nos exige mais do que esperávamos. O Evangelho de hoje revela a maturidade da fé. Não basta apenas admirar Jesus. É preciso permanecer com Ele mesmo sem entender tudo. Então a passagem de hoje nos ensina que a verdadeira fé nasce da confiança, não do conforto. Quando Pedro declara: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna", ele reconhece que fora de Cristo tudo é vazio. Então o Evangelho de hoje tem o poder de mudar nosso olhar porque nos faz repensar a superficialidade com que muitas vezes tratamos a fé. Nos ensina que a fé verdadeira permanece mesmo nas dúvidas, mesmo nas dores. Nos convida a escolher permanecer, porque só quem fica, mesmo sem respostas prontas, encontra a vida que não passa. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. O Evangelho de hoje para este sábado, dia 10 de maio de 2025, é o Evangelho de João, o capítulo é o 6, versículos do 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando verdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também queres ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, com muita alegria, com muita fé, vivemos um tempo de renovação na Igreja com a eleição do novo Papa, sucessor de Pedro, que dá continuidade ao legado de esperança e misericórdia deixado por Papa Francisco. Este novo pontífice, guiado pelo Espírito Santo, então nos convida a aprofundar nossa fé, a viver ainda com mais autenticidade o Evangelho de Cristo. Em meio às incertezas do mundo moderno, sua liderança é, sim, um farol que nos orienta no caminho da verdade e da vida eterna. Seja bem-vindo, seja acolhido, Papa Leão XIV. E, queridos, o Evangelho de hoje nos transporta para a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus conclui o discurso sobre o pão da vida. Após afirmar que é necessário comer sua carne e beber seu sangue para ter a vida eterna, muitos discípulos consideram essa palavra dura e então se afastam. Jesus então questiona os 12:
vós também quereis ir embora? Simão Pedro então responde com fé: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Este trecho, então, queridos, nos confronta com a profundidade do mistério da fé cristã. Jesus não só avisa sua mensagem para agradar as multidões, muito pelo contrário. Ele apresenta a verdade em sua plenitude, mesmo sabendo que muitos não compreenderiam. Agora, a afirmação de que sua carne é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida, essa é uma revelação que ultrapassa a lógica humana, mas exige uma resposta de fé. É por isso que a reação dos discípulos revela a dificuldade de aceitar uma verdade que desafia a razão, não é mesmo? Jesus esclarece que suas palavras são espírito e vida, indicando que a compreensão plena desse mistério só é possível pela ação do Espírito Santo. A fé, queridos, não é fruto apenas do entendimento racional, mas de uma abertura do coração à ação divina. Agora, vamos fazer um paralelo com as nossas vidas, o nosso dia a dia. Assim como os discípulos, assim como eles enfrentaram dificuldades para aceitar os ensinamentos de Jesus, claro que nós também somos desafiados em nossa caminhada de fé. Os desafios da vida, as provações, quantas vezes nos deparamos com situações em que a lógica do mundo entra então em conflito com os valores do Evangelho. Em momentos de sofrimento, injustiça, dúvida, podemos questionar a presença de Deus e até mesmo considerar abandonar a fé, não é mesmo? Só que é precisamente nesses momentos que somos chamados a renovar nossa confiança em Cristo. E a resposta de Pedro nos inspira a permanecer firmes, reconhecendo que somente Jesus tem palavras de vida eterna. E mesmo quando não compreendemos plenamente os desígnios de Deus, somos convidados a confiar em sua sabedoria e amor. Agora, queridos, claro, é muito importante destacar a importância da Eucaristia, ela que é fonte de vida e eternidade. O discurso de Jesus sobre o pão da vida aponta diretamente para a Eucaristia, sacramento central da fé cristã. Na Eucaristia recebemos o próprio Cristo que se oferece como alimento espiritual para nos fortalecer na jornada da vida. Este sacramento é fonte de unidade, pois nos une a Cristo. E também nos une na comunhão da Igreja. Agora, infelizmente, muitos hoje não reconhecem a presença real de Jesus na Eucaristia, tratando-a como um mero símbolo. Essa falta de fé nos afasta da graça, da força que o sacramento oferece. Por isso é essencial redescobrir a beleza, a profundidade da Eucaristia, participando dela com reverência e devoção. Agora, queridos, o Evangelho de hoje é um chamado também, claro, à conversão. Precisamos superar a superficialidade, porque vivemos em uma sociedade tão marcada pelo imediatismo, como sempre digo, pela superficialidade. Muitas vezes buscamos soluções imediatas para os nossos problemas, evitando confrontar as verdades mais profundas da vida. Agora, a resposta de Jesus exige uma mudança radical de mentalidade e também de coração. Nos chama a uma conversão autêntica, a abandonar o egoísmo, a viver também segundo os valores do reino de Deus. E essa conversão não é fácil. Pode ser dolorosa, pois implica renunciar às comodidades, a enfrentar nossas fraquezas. Só que é nesse processo que encontramos a verdadeira liberdade e também a plenitude da vida. E seguir Jesus é um caminho sim exigente, mas é o único que conduz à vida eterna. Aqui, queridos, é muito importante também mostrar a história de Pedro. Ele é um exemplo de perseverança na fé, mesmo diante das dificuldades, das próprias falhas. Ele reconhece em Jesus o Messias e permanece ao seu lado. Vale lembrar também de Maria Madalena, ela que, apesar de seu passado, encontra em Jesus a salvação e se torna uma fiel discípula.
E esses exemplos nos mostram que a fidelidade a Cristo não depende da perfeição, mas da disposição de seguir seus passos com humildade e confiança. Mesmo quando caímos, podemos sim nos levantar e recomeçar, contando com a misericórdia de Deus. É por isso, queridos, que o Evangelho de hoje nos coloca diante dessa escolha. Permanecer com Jesus, mesmo quando suas palavras nos desafiam, ou nos afastar, buscando caminhos mais fáceis, porém vazios. A decisão é pessoal e exige coragem. Que possamos então, como Pedro, afirmar com convicção: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Agora, convido você que me acompanhou até este momento, que me acompanha até este momento. Reflita sobre sua caminhada de fé. Se for possível, compartilhe nos comentários uma frase e resuma sua confiança em Jesus. A minha frase é: Senhor, mesmo nas dúvidas, mesmo nas dificuldades, confio em Tua palavra. Então vamos juntos fortalecer nossa fé e testemunhar a vida que encontramos em Cristo. Digite também o seu primeiro nome, amém. Saberei que você me acompanhou até este momento. Abra o seu coração. Todos os comentários são acolhidos e recebidos. Agora também receba com muita alegria e com muita fé esta oração de hoje. Ó Senhor Jesus, tantas vezes ouvimos Tuas palavras e sentimos o peso do desafio que elas nos trazem. Tua verdade é viva, intensa, nos desinstala das zonas de conforto, onde escondemos nossa fé muitas vezes morna. Muitos se afastam, muitos desistem, mas hoje, Senhor, nós queremos fazer diferente. Mesmo sem compreender tudo, mesmo com o coração às vezes abatido, queremos responder como Pedro: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Não queremos seguir os ventos do mundo nem viver de ilusões passageiras. Queremos permanecer em Ti, mesmo quando nos sentimos fracos. Dá-nos então, Senhor, a coragem de não virar as costas diante das exigências do Evangelho. Ensina-nos a permanecer firmes quando os outros desistem. Fortalece em nós o dom da fé para que saibamos reconhecer Tua presença mesmo quando tudo parece silêncio ou abandono. E Tu conheces, Senhor, as lutas que travamos dentro de nós. Tu sabes de cada dúvida, de cada ferida escondida. Mas mesmo assim, escolhemos Te seguir. Não por merecimento, mas porque Tu nos escolheste primeiro. Isso nos basta. Então fica conosco, Senhor, quando o cansaço chegar. Sustenta-nos quando as palavras parecerem duras demais. Lembra-nos todos os dias que só em Ti há vida verdadeira. Vida que não passa. Vida que renova. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, não se esqueça que o like, o gostei, o joinha no vídeo será muito importante. Também se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Faça também este evangelho chegar a mais e mais pessoas, compartilhando. Conto com a ajuda de todos. Assim, um grande abraço. Que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E claro, irei aguardar você novamente lá no canal Reavivando Histórias, com conteúdo novo e totalmente edificante. Um grande abraço, que Deus te proteja, Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.